Vamos falar neste vídeo o impacto que um acessório pode causar em seu drone. Também vamos ver aqui como é que está o andamento do sorteio que vamos realizar aqui neste canal. Eu sou Jairo Vieira, seja bem-vindo, você está no canal Drones Filmes. Como prometido, vou falar para você referente a acessórios, qual é o impacto que um acessório pode causar em uma aeronave, principalmente as versões menores, como o DJI Mini 2, por exemplo. E durante o vídeo, assista até o final, porque durante o vídeo eu vou passar para você como é que está o andamento do sorteio do drone que você vai receber aqui neste canal. Parece que não, mas qualquer acessório que você coloque em um drone acaba influenciando diretamente no desempenho da aeronave. Você deve ter mais ou menos essa noção, porque o que acontece? Se você parar para perceber, a engenharia, a tecnologia utilizada para desenvolver um drone, a exemplo do DJI Mini 2, foi toda feita para trazer o custo-benefício, a relação entre material e desempenho, que se você botar 1, 2, 3 gramas a mais, vai impactar no resultado final. Vai. Porque eu vou te explicar. Vamos parar para pensar na aerodinâmica de um drone. Ele trabalha dentro de limitações onde influencia o peso da bateria, consumo da bateria, tensão da bateria, tamanho dos motores, placa, consumo das placas, o material envolvido na construção da aeronave, que se você colocar, por exemplo, um trem de pouso, é um acessório aparentemente útil, mas ele acaba impactando, parece que não, mas ele acaba impactando no desempenho do equipamento. Por quê? Quando você sobe o drone sem nenhum acessório, toda a aerodinâmica que foi trabalhada em cima dele vai funcionar perfeitamente. Tanto é que o DJI Mini 2 é classe 5, ele enfrenta ventos fortes. Mas vamos supor, quando você coloca um trem de pouso que na mão parece que não pesa nada, acaba gerando um volume de corpo que quando o vento bate, o desenvolvimento da aeronave não contava com aquele acessório abaixo, então quando bate o vento, ele tem que fazer mais esforço para resistir o mesmo vento que ele não precisava ter tanto esforço no começo. Então, quando você coloca, por exemplo, um trem de pouso, algo aparentemente inofensivo, você vai ter mais consumo de bateria, você vai ter mais desgaste dos seus motores, porque os motores eles foram desenvolvidos para trabalhar em modo normal, só para manter a aeronave voando de uma determinada forma. E para levantar aquelas pequenas gramas a mais, ele vai ter que rodar um pouco mais. E quando o vento bate na aeronave e bate no trem de pouso, a aeronave vai ter que fazer um esforço muito maior, algo que não foi planejado ou projetado para ele suportar, até mesmo para ele receber a categoria de classe 5. Isso eu estou falando de um trem de pouso inofensivo. Agora, imagine um trem de pouso para água. Gente, o trem de pouso para água é a estrutura do trem de pouso normal, mais 2 macarrão para sustentar um drone na água. E um dedinho, a sustentar um dedinho da água. Muita gente está fazendo teste, se funciona, se não funciona, e logo mais a gente vai ver um teste fatal e analisar o que foi que aconteceu para esse drone cair na água, mesmo com o trem de pouso. Porque já sabemos que o acessório impacta diretamente no resultado final e no desempenho da aeronave. Impacta. Qualquer diferença, você vê que a DJI trabalhou 1 ano entre o Mavic Mini e o DJI Mini 2 para ganhar 1 minuto de voo a mais. É muita engenharia desenvolvendo para poder conquistar 1 minutinho. Aí vem um acessório e queima 10 minutos de bateria. Pelo amor de Deus. Então, qual é o meu conselho? O acessório deve ser usado? Sim, mas se for extremamente necessário. Vamos ver aqui um exemplo para você entender o que eu estou dizendo. O vídeo que vamos analisar hoje, o piloto estava fazendo alguns testes de pouso com trem de pouso para a água, com essas boiazinhas. Note que ele desce, a aeronave toca na superfície, dá tudo certo. E isso algumas vezes. O piloto também, lógico, ele tocou na água, como vai fazer agora, desce retinho, desliga os motores. Depois ele aciona os motores, levanta voo e se desloca para frente. Perceba até que quando ele levanta voo, ele bota um pouquinho mais para cima e bota para frente.
Na sequência, o drone está um pouco mais longe, porque tive até que aplicar aqui um zoom. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito comprido. Ele pousa na água e começa a fazer algumas explicações. O piloto começa a explicar algumas coisas. E a nave vai se distanciando. Eu vou fazer um cortezinho aqui, que essa parte demora bastante. Nessa cena aqui, está mais ou menos no tamanho original do vídeo. Ele levanta voo, você nota que a aeronave vai um pouco de lado. Quando ele coloca para frente para trazer a aeronave, ela toca na superfície da água e dá a cambalhota, fazendo com que a aeronave ficasse submersa. A imagem um pouco mais próxima dá para ver isso melhor. Primeiro temos que analisar aqui o que foi que aconteceu. Se você perceber, quando o drone se desloca para frente, ele faz um ângulo similar ao ângulo de um aerofólio de carro de Fórmula 1. Aqueles aerofólios, eles funcionam para com que o ar bata naquele aerofólio, seja direcionado para cima, forçando o carro para baixo. É por isso que ele não derrapa ou minimiza o efeito de derrapagem nas curvas. Quando o drone está voando sem nenhum equipamento, tudo isso é levado em consideração na engenharia. Quando o drone se desloca para frente, principalmente no modo esporte, existe um esforço muito maior para ele se deslocar para frente, porque o ângulo que a parte superior do drone faz em relação ao vento força ele para baixo. É por isso que no modo esporte o consumo de bateria é muito maior. Por isso que eu não recomendo o modo esporte para o retorno to home, porque o ângulo que a aeronave faz é muito acentuado, fazendo com que o vento vá para cima, forçando a nave para baixo. Como ela tende a voar na mesma altura, então ele força mais os motores para continuar na mesma altura. No caso em questão, adicionando o trem de pouso para a água com essas boias, aumentou a área de atrito com o ar, fazendo com que exista muito mais superfície forçando o drone para baixo, ocasionando aí a sua descida. Como nesse vídeo o piloto já tinha feito alguns voos, provavelmente a bateria já estava bem baixa, porque apesar desse drone ter 31 minutos de voo, com esse dispositivo cai muito mais. Então, quando ele levantou o voo e se deslocou para frente muito próximo da água, como já vimos na página 17 do vídeo passado do manual do usuário, o sensor precisa de uma superfície clara e com luz e com boa textura para poder identificar e se referenciar. Então o sistema não identificou a altura exata que ele estava. Ou possivelmente identificou, mas não houve tempo suficiente para ele compensar a altura, porque estava muito próximo da água, logo quando baixou, tocou na água. Porque as boias criaram esse efeito aerodinâmico similar aos aerofólios de carro de Fórmula 1. O dispositivo deve ser usado? Sim, deve ser utilizado, mas em caso de necessidade. Assim como o cinto de segurança que a gente coloca quando vai no carro. A gente coloca, mas a gente não pretende utilizá-lo. Porque quando é que se utiliza um cinto de segurança? Em uma batida. Quando o carro bate, ele nos segura para evitarmos nos machucarmos. Porque os danos causados pelo cinto de segurança, ele causa dano, sim, tem caso até de quebrar costela, mas minimiza o resultado de um efeito de morte. Então é melhor que tenha algumas costelas fraturadas do que uma pessoa morrer. Assim também esse trem de pouso. Então, se você for fazer um voo que há necessidade de sobrevoar a água, você não se sinta seguro, você coloca o trem de pouso, como se fosse uma rodinha de bicicleta. Mas não fique colocando esse dispositivo para ficar brincando de pousar e levantar voo. Você viu que não dá certo, pode acontecer alguma coisa, como já analisamos aqui, mas existem milhões de outros fatores que podem ocorrer, como já vimos que só o fato de usá-lo você vai desgastar motor, vai desgastar a bateria, e tudo isso pode ser danos no futuro. Sem contar que quando você pousa na água e que você levanta voo, você faz respingos de água com as hélices. Então, quando a aeronave voa na água muito próximo, ela gera um sprayzinho ali que pode entrar em um gimbal, pode entrar no circuito, que ali naquele momento não deu problema, você vai ter problema futuro. Então, use, mas em caso de necessidade. Não fique brincando de pousar na água, porque isso vai causar problema, como já vimos nesse vídeo. E se não der problema notório, como acabamos de ver, como agora acabei de falar, pode ser um problema futuro que venha enferrujar um rolamento, que venha gerar um pequeno curto-circuito e aumentar o consumo da bateria, enfim, vários fatores. Então, use o dispositivo como se fosse uma medida de precaução, mas não é para ficar utilizando como hobby, como brincadeira, para ficar testando se funciona ou não. Mesmo porque, até mesmo para você pousar, você tem que pousar reto. Você desce reto e sobe reto. Não dá para subir em deslocamento.
E aí, gostou da orientação? Tem algo a acrescentar? Eu falei alguma coisa que não condiz com o que você tem experiência? Por gentileza, ó, escreve aí embaixo que é muito importante. Eu vou te explicar por quê. Ó. Esse canal ele vai sortear um drone. Isso é fato. Por sinal, a maioria está aqui porque soube disso. Eu agradeço a vocês que estão inscritos, que se inscreveram, acreditam no trabalho. Mas, para vocês entenderem, eu fiz um trabalhozinho aqui de divulgação. Trabalho pequeno, só para a gente começar. Para você entender, eu vou colocar um print aí para você acompanhar o que eu estou dizendo aqui. Esse print aqui é do Instagram. Eu fiz um pequeno investimento para poder fazer uma rotatividade. Você pode visualizar que foram pouco mais de 5.000 pessoas visualizando. Dessas 5.000 pessoas, eu acreditei que teria um pouco mais de inscritos. Tanto é que eu elaborei aqui um patamar com um patrocínio de 1.000 inscritos. Só 1.000 inscritos. Você vê, teve 5.000 visualizações a mídia e eu só precisava de 1.000 inscritos para a gente sortear esse final de semana o drone. Mas, infelizmente, dos 5.000 que visualizaram, somente 111 tocaram. E assim como você, pouco mais de 40 se inscreveram. Eu vou fazer o seguinte, para poder dar uma esquentada, esse drone está à venda, mas se conseguirmos bater pelo menos 500 inscritos, eu vou sortear esse como aperitivo. Então, vamos trabalhar na divulgação. Compartilhe nas suas redes sociais, comente aqui embaixo. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque assim que esse canal bater 500 inscritos, eu vou sortear este drone. Eu vou comprar este drone que ele está para venda. Então eu compro este drone e vou sortear para te entregar. Tá bom? Então vamos compartilhar, vamos comentar nas redes sociais, porque só assim a gente vai ter o resultado esperado. E assim, quando a gente chegar a 1.000 drones, sortear um DJI. Tá bom? Eu conto com você. Se você não se inscreveu, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, marque todas, porque quanto mais rápido atingirmos as metas, o meu patrocinador vai investir e você vai receber seu drone quanto antes, em nome de Jesus, tá bom? No meado dessa semana eu fiz um casamento lá no Costa Azul, um edifício bonito, as imagens você está vendo aí. Conto com você. Até logo mais.